Alguma contradica contra a testemunha, doutor? Não? Não? O senhor Marcos, o senhor está aqui para prestar depoimento e o senhor tem o dever de dizer a verdade e se o senhor mentir, o senhor poderá ser processado por falso testemunho se ficar demonstrado que o senhor faltou com a verdade e o senhor poderá ser condenado. Doutor. Sr. Marcos, há quanto tempo o senhor mora na rua do Oratório? Eu moro lá há muitos anos já. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Há quanto tempo o senhor conhece a minha cliente, mais ou menos? Não conheço o senhor. Eu sou vizinho da propriedade dela. O senhor conhecia o antigo proprietário, antes de ela adquirir o imóvel em 92? Conhecer, não conhecia, mas eu sei quem é a pessoa, porque a gente, moradores antigos, a gente via ele lá. Aí, quando ele fez a transação que ele vendeu a propriedade para ela, a gente tomou conhecimento. O senhor costumava a presenciar as festas que a minha cliente promovia naquele imóvel? Já foi convidado alguma vez para a festa? Eu presenciei, que ela realiza lá eventos, festas juninas, festas de comemoração de Natal. Eu já fui convidado uma vez, mas não fui devido à minha religião, eu sou pastor evangélico, e não posso comparecer nesses locais, porque é contraditório com a minha fé. Quem era o proprietário antigo, antes dela comprar o imóvel? Ora, o nome dele, eu não sei precisamente o nome dele. Eu sei que é um senhor, uma certa idade, e esse senhor lá, ele tem outros imóveis na mesma rua. Há quanto tempo, qual era a frequência que a minha cliente passava no imóvel, assim? Essa senhora, ela passa lá várias vezes. Ela cuida do imóvel. Teve até uma situação do pedreiro que estava prestando um serviço para ela e na minha casa pediu um copo d'água porque estava um dia muito sol, né? Mas eu vi que ele estava carpindo lá, cuida, pinta o portão, tem o devido zelo lá com o bem, a propriedade dela. O terreno dela, o senhor se recorda se era murado, se tinha portão? Com portão. Bem cuidado. Bem cuidado, calçada cimentada. No entanto, a calçada até reta, lá, bem retinha, bem cuidadinha. Não tem nenhum problema. Não sei se o senhor sabe qual que é o assunto que está sendo tratado aqui. Acontece que há aproximadamente uns 6 meses, o terreno da minha cliente foi invadido. O senhor presenciou o momento que o terreno foi invadido? Olha, o terreno foi assim. Teve um movimento lá na rua, uma movimentação estranha. Até no dia a polícia apareceu por lá. E devido os moradores lá ficaram meio preocupados, né? Aí começou o zum e saiu um boato que parece que era o movimento de moradia que estava tumultuando a região. Como a gente não tem envolvimento, não sabe o que é, só sei que passou um tempo, eu estava passando pelo imóvel, vi um barraco lá, eu vi esse senhor. E agora, no dia do tumulto, até eu desci para a rua, porque os vizinhos estavam chamando para a gente tirar os carros da rua, né? E aí eu vi, e era ele que estava causando todo o alvoroço lá. Ele estava com uma camisa, com alguma bandeira? Ele estava com camisa do movimento de moradia. Movimento de moradia. Aí, como eu sou uma pessoa que tem contato com a igreja lá da igreja católica do bairro, eu fiquei sabendo, até por terceiros, que ele participa da pastoral do movimento de moradia, né? Pastoral da igreja católica. E agora, justamente lá naquele dia, saiu esse burburinho, a rua foi um furdunço. Os moradores saíram para a rua para ver o que estava acontecendo, e era bomba, era explosão, e aí, dias depois, apareceu ele lá. Antes de ocorrer este evento, o senhor viu alguma placa assim, de imobiliária que não estava vendendo imóvel? Tomou conhecimento do terceiro? Até é engraçado um dia assim, quando ela me chamou para vir testemunhar, até eu tinha interesse em comprar imóvel. Mas aí ela falou, mas você vendeu o imóvel, você viu outra pessoa? Eu falei, não vendi. Aqui
que cidadão lá, está lá, esse cidadão, ele entrou lá e tomou de conta do imóvel. Se eu quiser pagar a renda, é o senhor. O senhor é pastor há quanto tempo? Eu sou pastor, acho que tem uns 15 anos. Uns 15 anos. Assim, eu frequentava a minha igreja, sou evangélico desde que eu nasci. E aí tinha vocação para o ministério e o pastor, o bispo da igreja me chamou. Da Igreja Cristã do Brasil. Não dá mais notícia. Doutor. Vamos para o senhor mesmo? Meu nome é Marcos Moreira de Castro. Marcos, uma perguntinha. Eu acho que o senhor se contradiz um pouco. O senhor disse que conhecia. Não, eu não conheço. Não, deixa eu só terminar a pergunta, por gentileza. O senhor disse que conhecia o proprietário anterior. Sim. De repente, o senhor disse que quem o senhor tem um contato é com o atual proprietário. Não foi isso que eu disse. E diante de uma certa confusão. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer, qual é esse tempo em que o senhor tinha esse conhecimento com o proprietário anterior e de qual tempo que o senhor tem com o atual proprietário? Olha, doutor, eu conheço de vista o proprietário anterior. Eu fiquei sabendo que ele vendeu para a senhora. Quanto tempo isso, mais ou menos? Não preciso, porque a gente não vai ficar perguntando para os vizinhos ou para a pessoa. Sim, não, assim, Eu sei que ela é perguntada. Há quanto tempo o senhor morava lá? Uns 15 anos. 15 anos? Mais de 10 anos. Né? Porque assim, a gente mora na região há muito tempo. Né? Mas no imóvel lá, uns 12 anos, mais de 10 anos. Há mais ou menos 15 anos o senhor é vizinho do imóvel, é isso? O imóvel é assim, doutor, como eu morava perto, minha família, meus familiares não perto, a gente sabe quem é o antigo proprietário, porque ele tem imóveis lá, na mesma região, na mesma rua, na mesma região. A gente ficou sabendo que ela era proprietária através de outras pessoas. E eu sei que ela é proprietária porque ela cuida, ela vai lá, e a gente sabe das pessoas. E até outras pessoas comentavam com a gente, a proprietária tem um projeto de construir aí uma casa de eventos, fazer um salão de festas, uma casa que desse movimentação. E até as pessoas ficaram até felizes, porque aquilo valorizaria os nossos imóveis, né, lá junto, encostado do imóvel dela. Então, no tempo que o senhor é vizinho do imóvel, existiu o proprietário, digamos assim, não tinha movimento, estava murado o imóvel, fechado, depois é que ele vendeu nesse período, ele vendeu para ela. É isso. Tá. Só para poder esclarecer melhor. Pois não, O senhor tem conhecimento do nome do antigo proprietário Não. e do atual? Não, como o doutor perguntou, não tenho conhecimento do nome do antigo proprietário e nem o dela. Eu conheço ela, porque ela é uma pessoa vistosa, ela passa na rua lá, e todos conhecem. Conhecem assim, né? Eu não sei precisar um nome de cada vizinho meu, mas eu sei que ela tem carro, que ela. De tanto a gente vê a pessoa, até o barulho do carro, a gente sabe mais ou menos qual vizinho que chegou. Ela não é da sua igreja, não? Não, ela não é da minha igreja. É só curioso. O senhor diz que o antigo proprietário já havia murado e colocado portão no imóvel? Sim. O imóvel foi passado. O senhor afirma isso? Agora, eu afirmo que o imóvel estava murado. Agora, se o imóvel foi murado antes dela adquirir, eu sei que assim, quando eu fiquei sabendo que ela vendeu, pelo que eu obtive informações de alguns vizinhos pela conversa, eu estou dizendo assim, doutor, que eu fiquei sabendo que ela vendeu bem depois que ela comprou. Agora eu não sei se o muro foi murado. Quem vendeu? Quem foi que vendeu? Quem vendeu para ela, segundo o apurado, não digo nem apurado, segundo o comentário da rua, da vizinhança, foi o antigo proprietário. Vendeu para quem? Para ela. Estou satisfeito. Só isso? Tudo bem. Muito obrigado. Então, pela sua presença, o senhor pode se retirar. Ok?